pessoal, agora eu vou poder apresentar bem completo essa ferramenta que pode mudar a história da sua empresa. Por quê? Cara, aqui a gente vai poder ter um controle muito preciso de tudo que entra dentro do seu estoque. Por exemplo, vamos começar primeiro com o estoque, tá? Então, o que que acontece? Aqui a gente tem os itens, né? A gente vai cadastrar como se fosse um inventário, né? Do que você trabalha na sua empresa. Então, a corrediça que você trabalha, o MDF que você trabalha, todos os itens e insumos que você trabalha dentro da sua empresa. Então, a gente vai vir aqui, entrar em cadastro, entendeu? A gente vai gerar um código, se é um código aleatório que você gera conforme. A gente tem a unidade, são várias já pré-cadastradas, que aí você já coloca o tipo de unidade, que é o nome do produto, a descrição do produto, modelo, valor unitário, estoque que você tem atual, né? Porque você vai começar com o estoque Pro hoje, você já tem algum estoque dentro da sua empresa. Então você já vai cadastrar esse estoque que você tem atual. Você vai poder colocar esse estoque mínimo, porque o estoque mínimo ele vai poder ter um parâmetro para que você possa, por exemplo, saber assim, qual é o limite mínimo que eu preciso ter aqui para eu poder conseguir não faltar aquela peça, entendeu? Tem umas que você não tem muita saída, que você pode ter um estoque menor, tem outras que saem muito, como corrediça, dobradiça, cola, são coisas que saem muito, né? Então você tem que talvez ter um estoque mínimo um pouco maior. Então você vai gerindo aí para você saber depois lá o que você está com estoque baixo, o que você está com estoque em falta. Aí aqui você pode categorizar tudo, né? Separar por categorias de dobradiça, categorias de corrediças, tudo. Aqui você pode cadastrar uma nova categoria, deletar uma nova categoria. Então aqui você vem, cadastra nova categoria, deleta, você tem toda essa liberdade de criar conforme o que você usa. A área que ela participa, se ela é de almoxarifado, se ela é um estoque geral, estoque específico, você pode criar todas essas categorias aqui de marcas. Então você pode criar colocar todas as marcas que você utiliza para que o seu cadastro fique o mais detalhado possível. Então você tem a corrediça, o modelo dela, a marca dela, o grupo que ela está, a área que ela está, a quantidade do estoque atual, a quantidade de valor que você tem. Caso você queira alterar alguma coisa, você pode editar alguma coisa que foi escrita errado ou alguma informação. Você pode excluir caso você não trabalhe mais com esse material aqui, para que não fique carregado porque como são muitos itens, né? Para não ficar super carregado aqui. Então, assim, se você quiser pesquisar, eu quero saber sobre a dobradiça. Você coloca aqui no pesquisa, você vai ver todas as dobradiças que você trabalha, como é que está o estoque dela, assim, você consegue saber já por aqui, caso você queira saber um item específico. Você consegue ver aqui, ó, todas, um clique só, todos que já estão com estoque baixo. Entendeu? Que o estoque mínimo, por exemplo, 150, eu tenho só 100, entendeu? Então, assim, ó, eu já estou com esse estoque baixo, abaixo do mínimo que eu preciso, entendeu? Então, você já consegue saber que esses itens aqui, você vai precisar comprar logo. Agora, esses que estão sem estoque, eu já estou com eles zerado. Então, já não tenho mais nada desses itens. Então, quer dizer que, assim, se eu uso, eu já consigo saber que eu preciso repor esses itens já de imediato, porque eu já não tenho estoque nenhum. Então, com um simples clique aqui, você já consegue saber tudo que você tem ou não tem dentro da sua empresa. Aí, o que acontece? Quando chega o material, por exemplo, chegou um material da Gemad, aí o que eu faço? Eu dou entrada nesse produto para dentro do estoque. Então, ele vai gerar uma entrada. Então, eu venho aqui, ó, seleciona o seu fornecedor, você vai colocar uma nota fiscal, olha, né, você pode pôr o número da nota, a data da nota. Então, eu venho próximo, e aí eu seleciono um produto. Eu posso tanto pesquisar aqui, ó, vamos supor, dobradiça. Chegou uma dobradiça reta, dobradiça curva que eu comprei. Esse fornecedor agora. Aí eu posso falar aqui, ó, quantidade. Então veio na notinha, eu já vejo aqui, eu pedi 10 itens dessa dobradiça aqui. Aí o valor dela eu paguei R$10,90. Aí aqui, ó, essa daqui eu pedi 30. Essa daqui eu paguei R$11,50, tá?
Então eu já consigo dar entrada nesses produtos. Se você quiser, você pode pesquisar, você pode vir em lista, você seleciona mais de quantos itens você precisar, todos os itens que chegou na nota. Então você tem um negócio bem prático, você já coloca a quantidade, já coloca o valor unitário e ele já vai dar o valor total aqui. Eu finalizo essa entrada. A hora que eu finalizei, ele já vai ser automaticamente já aqui, ó, a hora que eu ver aqui dobradiça, aqui ela já vai ter aumentado aqui, entendeu? Eu não olhei antes, mas se vocês quiserem eu faço de novo aqui, ó. Eu tenho estoque atual 79 da curva e da reta aqui 110. Então, a hora que eu vim aqui, selecionei de novo o GMAD, aqui a nota fiscal, aí eu venho aqui, dobradiça de novo, então eu vou vir aqui, curva e reta. Então eu vou colocar só uma, vou colocar 10, fica mais fácil, 10 aqui, 10 aqui. Vou colocar um outro valor, 11,20, e aqui 13,20. Agora eu vou vir aqui, dobradiça, ó, 120 e 89, tá vendo? Então ele já atualiza direto isso aqui. Aí depois eu vou dar uma saída. Vamos supor, meu funcionário pediu, tá precisando daquela dobradiça, por exemplo. Então eu vou pegar ele aqui, eu vou pegar o Paulo, que é o que ele estava pedindo essa dobradiça. Eu vou falar para ele, ó, eu vou perguntar se ele é para algum cliente específico. Então, como é dobradiça, eu posso linkar ele a um cliente específico. Então, é sim. Então, eu vou pegar aqui o Leonardo. E aí, depois de selecionado, eu vou vir aqui e vou selecionar dobradiça. Aí eu vou falar, ele vai pegar a reta. Ou ele vai pegar a reta e a curva. Então, eu já seleciono os dois. Então, eu já falo para ele quantas unidades que ele vai pegar. Ele vai pegar 15 aqui e aqui ele vai pegar 10 dessa. Tá? Então, eu já seleciono, dei a saída desse produto. Então, ele já pegou para utilizar esse produto na produção. Aí, dentro de relatórios, eu já consigo ver toda essa movimentação. Então, ó, eu consigo ver que eu dei entrada, ó, eu dei entrada numa dobradiça reta e numa dobradiça curva. A quantidade que eu peguei e o valor que eu paguei e de quem que eu comprei. Então eu consigo ver o dia, se ela é o motivo entrada ou ele é saída. Eu consigo ver aqui, ó, depois eu comprei de novo, né? Eu dei nova entrada em dobradiça reta e curva. E aqui eu dei a saída desses produtos, tá vendo? Então você consegue saber quem que é o cliente que eu peguei, quem é o funcionário que pegou, se é o motivo ele é cliente ou se ele é um uso em produção. Agora nós vamos dar uma saída para a produção, porque pode ser que ele pegou um item, vamos supor, o outro funcionário, o Gilson, ele pegou aqui para uso na produção, porque, por exemplo, numa dobradiça, você pode linkar um cliente, uma chapa de MDF, uma corrediça. Agora, uma cola, por exemplo, ele vai precisar de uma cola. A cola, ele não vai ser exatamente para o cliente, ele pode usar para N serviços, entendeu? Então, eu posso usar que ele pegou para uso em produção geral. Então, ele vai pegar uma cola só. Então, eu vou finalizar aqui, e eu vou vir no relatório, e vou olhar aqui que ela foi dada a saída de uma cola para o Gilson, uso geral. Tá? Agora eu quero só ver as saídas. Tá? Com um simples clique aqui, eu já consigo ver tudo que saiu. Eu quero ver por data. Então eu posso colocar uma data de tal a tal data para eu saber. Eu quero colocar todos os meses, ou eu quero ver um mês específico. Eu quero colocar todos os anos, ou um ano específico. Então assim, você consegue fazer por busca. Então aqui, ó, dobradiça. Então a gente vai colocar aqui, ó, dobradiça. Eu consigo ver tudo que saiu de dobradiça. Então assim, para quem que foi, eu consigo ter todo esse controle com simples filtros, pesquisas rápidas, né? Eu quero ver todos, volta para cá, consigo ver tudo. Eu quero só ver entradas. Então eu vejo tudo que entrou, eu posso ver tudo que entrou esse mês, todos os itens que foi comprado, página por página, você vai tendo várias páginas, tá vendo? Então você consegue ver, com um simples clique você tem toda
como é que fala? Todas essas movimentações que você consegue olhar uma por uma, entendeu? Então ó, a gente volta para cá, a primeira página aqui, eu consigo ver quantidade de entradas em valor, quantidade de saídas em valor, você entendeu? Então aqui, e eu consigo ter aqui, ó, um valor que eu tenho real, né? Se você consegue fazer todo esse controle certinho usando a ferramenta, você consegue ter o valor que você tem em estoque. Então você tem um controle do que você tem em estoque. Isso aí é importantíssimo para você saber o que tem demais. Você consegue avaliar se você tem muito item aqui que você não está usando mais, que você precisa já dispensar ou vender ou revender para poder gerar mais valor dentro. E você consegue otimizar realmente o que você usa. Se você sabe aqui tudo que sai mais, então você já tem um controle muito mais preciso de tudo que entra e sai da sua marcenaria. Então, assim, quando você for fazer uma compra, você vai fazer uma compra muito mais assertiva, que é onde a gente vai agora. Então, assim, ó, quando você vai aqui, esse sistema de compras é um sistema muito interessante. Por quê? A gente consegue ter uma ideia aqui de tudo que já está, ele pega todos os itens lá do estoque que já estão em falta e joga aqui para você poder ver que isso aqui, opa, eu estou precisando comprar isso. Por quê? Tem bastante itens aqui que eu já não tenho. Por exemplo, o pistão a gás, eu já estou com estoque zero. Eu já posso começar a montar minha lista de compra. Então eu já venho aqui, adiciono ele na lista. Eu posso falar que eu quero, sei lá, 5 itens desse. Como eu não tenho histórico de compra dele, eu não tenho preços valores que eu já comprei, entradas que eu dei no estoque, então eu vou usar o valor de cadastro dele. Então eu venho aqui e coloco ele aqui. Eu já adicionei esse item aqui, ó. Já adicionei o pistão aqui já. Aí eu vou olhar aqui no estoque baixo. Opa, eu preciso comprar corrediça telescópica. Tá? Estou com estoque baixo, estou usando bastante. Então eu já venho aqui, eu vou usar 10 itens dessa. Aí eu venho, eu preciso da fechadura também, porque eu não posso ficar sem, vou por mais 10. Aí aqui, ó, eu vi que eu comprei nesse fornecedor aqui, nessa data, eu vou usar esse valor aqui porque é o último que eu já paguei. Então eu preciso ver esse aqui, eu preciso negociar esse aqui com ele. Então beleza, eu vou ver aqui, eu preciso comprar uma cantoneirinha que tá faltando, então eu vou vendo. Eu vou montando a lista daqui, pego, né, muitas vezes a lista que o pessoal já tem falado, usando o que eu já tenho aqui, que eu sei que eu estou precisando, então isso aqui, eu não preciso de alguém me falar que eu estou precisando, eu já sei que já está aqui no sistema, eu já preciso repor isso aqui, entendeu? Se eu uso bastante, já vou vendo aqui, já vou montando meu esquema para repor isso. Beleza, aí eu vou montando. Ah, eu quero saber um item que eu estou precisando, mas não está no estoque baixo, ó. Eu preciso ver MDF, eu preciso comprar para um cliente. Então eu vou ver aqui, ó, Louro Feijó de 6, eu comprei, eu consigo ter todos os MDF, todos os valores, como as marcas, com espessuras, com o fornecedor que eu paguei, data que eu paguei. Então assim, eu consigo ver, opa, esse aqui acho que foi mais barato. Então eu venho aqui e eu vou falar que eu preciso de 10 desse aqui também. Aí já vou aproveitar, eu preciso comprar uns MDF branco aqui. Então já vou lá, colocar aqui, ó, 20 chapas e vou adicionando. Aí, o que acontece? Aqui, ele vai me gerando uma lista. Então, tudo que eu vou adicionando, entendeu? Eu vou adicionar mais itens para ficar mais interessante visualizar. Então, aqui, eu vou colocar mais essa. Ó, vou usar esse preço. Aqui que eu tenho. Aqui a bucha, eu vou colocar mais isso aqui. Fechadura também, acho que é legal já colocar também. Aí eu tenho do estoque baixo, já vou colocar aqui trilho que eu vou precisar. E beleza, fui lá, vou montando toda essa lista. Então, aí aqui, qual que é a ideia? Você vai estar com essa lista pronta. Eu vou fazer assim, eu vou pegar o telefone e vou ligar para o fornecedor, os fornecedores que eu já costumo comprar. Então, eu vou ligar lá para a Gemad, vou ligar lá para a Léo. Vamos supor, aí eu já vou vendo todos os itens. Ah, você consegue me fazer aqui quanto esse aqui é? Então, você me faz 100? Faço. Ah, beleza. Então, já vou adicionando aqui. Então, aí aqui, como ele me fez 100, eu já vou pedir 10, porque ele já me fez um preço melhor. Então, eu já vi que vai ser na Gemad isso aqui, ó.
Ah, essa fechadura, você consegue me fazer 12? Dá para fazer? Ah, então beleza. Então vou pedir aqui também. Aí você vai selecionando. Ah, esse aqui você consegue me fazer 15 centavos aqui, pelo menos? Não, não consigo. Então, pera aí. Eu vou ver num outro fornecedor que eu consegui esse preço. Tá, aí você vai vendo, você vai pegando item a item, você já vai alterando aqui. E aí, depois de você ter feito a negociação, tipo, vamos supor, você já comprou tudo aqui, a Gemad, depois você foi vendo, esse aqui vai ser pela Léo, aí aqui também vai ser Léo, esse aqui vai ser Léo, esse daqui vai ser Gemad, esse também vai ser Gemad. Aí você já selecionou, já organizou, já alterou os valores que você combinou por telefone. Entendeu? Então, assim, quando você já está pedindo, você já vai vendo, você já vai, com essa lista aqui, você já vai alterando as quantidades, alterando os valores unitários, você já consegue já ligar o fornecedor que você já vai comprar, que você foi aqui fazendo as negociações aqui por telefone, e aí você fala assim, cara, eu já consigo saber, já poder falar, se isso daqui é para uma produção, tipo assim, vamos por bucha, é para produção geral. Mas um trilho ele já é para um cliente específico. Então, eu já posso ligar o cliente aqui, já selecionar ele e vou falar que esse aqui é para o Leonardo. Então, aí eu posso ir selecionando aqui e já colocando que esses itens já são para esse cliente, entendeu? Então, a hora que eu ver aqui depois, isso aqui vai ser para o Rodrigo. Aí, ó, eu vou selecionando aqui e vou selecionando o cliente para quem eu estou comprando. Por que disso? Depois você já vai ver porque que a gente já está colocando o cliente específico nisso aqui. Então, eu já vou ligando todos os clientes. Aí aqui eu vou colocar esse aqui para o Danilo. Esse daqui é para o Danilo também. Então eu posso ir já separando para quem que eu estou comprando isso aqui. Então aí, o que acontece? Depois de eu ter feito a lista, ter negociado tudo, já ter conseguido olhar todos os itens que eu estou comprando, de quem que eu estou comprando, tudo, eu vou vir aqui para uma lista que ele gera uma lista já por fornecedor, ele já separa toda aquela lista lá que estava tudo, cada coisa de um cliente, de um fornecedor, tudo, aqui ele já me separa certinho, ó, o que eu já falei pro vendedor da Gemad, eu já falei com ele, olha, eu preciso disso, então eu já fechei com ele aqueles itens lá, que ele já me conseguiu aquele preço. Então aqui, ó, eu já tenho o pedido que eu fiz para a Gemad e o pedido que eu fiz para a Léo, entendeu? Eu pego aqui, eu vou gerar um pedido interno, entendeu? Por quê? Esse pedido interno, para que ele vai servir? Ele vai servir para um controle muito legal que a gente vai ter na empresa. Então, ó, depois que eu gerei esse pedido interno, tá? Ele vai pegar, vou gerar o outro também da Léo, beleza? Ele vai me gerar um histórico de compras. O que acontece? Aqui, ó, é um negócio que você vai poder ter um controle tanto da parte financeira, porque eu sei tudo que eu tenho comprado. O que acontece hoje? A gente vai pedindo aquele monte de coisa, pede. A gente só vai saber quanto que tá a nossa conta no final do mês só na hora que chega todos os pedidos que a gente fez. Ou a gente tem que ficar fazendo item a item ali num controlinho manual, que dá um trabalhão gigantesco e muitas vezes não é tão preciso. Aqui não, tudo que você faz, ele já gerou todos os relatórios aqui, ó. Então, ó, eu sei que eu tenho um total desse mês de 27 mil, eu tenho que pagar de fornecedores. Então, eu já tenho um controle do que, para mim, poder ter um controle financeiro muito grande. Então, assim, aqui já fica mais fácil de eu saber como é que está a minha gestão financeira, o quanto que tenho de conta para pagar, quem que é o fornecedor que eu mais compro, quantidade de pedidos que tem. Porque, assim, aqui, ó, quando ele chega, eu gero ele lá, ele gera um pendente. Por quê? A hora que chegar para eu dar entrada nesse produto, vem o papelzinho lá, a notinha deles, e aí eu vou visualizar ele aqui e vou poder ver aqui os itens que eu pedi. Ó, se o que eu liguei por telefone ali e fiz o pedido, vai bater com o que chegou aqui de fato, tá? Então vamos supor, chegou da Léo ali, eu pedi o MDF branco, o MDF Frejó, a cantoneira L e a fechadura para a porta. Aí ele vai chegar aqui
Eu vou conferir, tem 20 itens dessa, preço tal, 10 itens dessa, preço tal. Eu vou conferir tudo, beleza, tá tudo certo? Eu vou dar um conferir, entendeu? Ou eu posso conferir uma por uma, eu posso selecionar todos aqui e conferir todos de uma vez. E aí, hora que ele fez toda essa conferência, ele já vai dar uma dupla checagem do que você comprou por telefone com o que realmente chegou. Então ele vai falar, opa, realmente o que eu pedi lá para eles chegou tudo certinho, não faltou nenhum item, não veio valor diferente do que a gente tinha combinado, tá aprovado, entendeu? Então isso é somente um controle interno para que você tenha segurança de tudo que você tem comprado, porque muitas vezes quando a gente faz muitas compras, pode ser que a cabeça já não esquece, sabe? Então você não tem, sabe, uma certeza de tudo que você tem feito, se está batendo todos ou não. Aqui você consegue ver todos que estão pendentes, só com um clique, todos que estão aprovados. Aqui você consegue fazer por fornecedor, quero saber só o que eu tenho comprado da Gemad, eu consigo ver todos os pedidos dentro do mês, você entendeu? Eu consigo saber, eu quero saber todos os meses, eu quero saber só o mês de agosto, então eu consigo ver tudo separado, então você consegue ter todo um controle muito preciso. E aí, também vem outro, você não lembra que a gente fez linkou aqui o item ao cliente? Então, a gente tem o cliente também. Então, eu consigo saber aqui, ó, tudo que eu coloquei para o cliente, todas as compras que eu fiz para cada cliente, para quê? Para que você possa saber, assim, se você tiver um controle muito bem feito de tudo que você está comprando para cada cliente, você vai conseguir saber quanto você está gastando com cada cliente. Então, eu consigo ver aqui, ó, vamos puxar o Rodrigo Milan. Aí, ó, aqui, ó, eu selecionei ele, eu sei tudo que eu comprei, eu sei aqui, ó, o valor total que eu gastei nesse pedido do Milan, então eu consigo saber, assim, ó, se isso está dentro do que eu vendi para ele, entendeu? Aí, óbvio, você tem a mão de obra, tem outros gastos, né, de empresa, tudo, mas se o que você consegue ter uma noção muito boa do que, de quantidade de itens que você comprou, de tudo que você comprou para esse cliente, entendeu? Então aqui eu consigo ver tanto todos os clientes, eu consigo saber, eu posso pesquisar aqui também pelo cliente, aqui, ó, eu posso ter uma busca por pesquisa, você entendeu? Então você tem uma variedade eu posso ver assim, ó, também eu tenho data de início e fim, porque essa obra muitas vezes começou há um ano atrás, ela está acabando agora, no fim do ano. Então, assim, muitas vezes eu consigo saber, eu pesquiso pelo cliente e consigo saber por data, porque muitas vezes as obras demoram um prazo muito grande, não é dentro de um mês. Então a gente consegue ter todo um controle, né? Qual é o fornecedor que eu paguei, quantidades, valor total, data do pedido. Eu consigo ter todo um levantamento de cada cliente, né? E aí, além disso, nós temos um relatório, que a parte de compras, você tem um relatório resumido. Então, vamos supor, eu consigo saber, né, também questão de data, eu posso saber tanto desse mês, que eu posso direto aqui, que é esse mês que eu tenho, o quanto que eu tenho de conta em cada fornecedor, entendeu? Então, por cada fornecedor, eu consigo saber cada um, resumido, por exemplo, aqui eu tenho um total de 3 pedidos, eu tenho um pedido aqui, eu tenho 2 aqui, então eu consigo saber o valor de cada um, eu consigo saber o valor total aqui, e eu consigo saber por pedidos separados, entendeu? Então, um pedido feito por cada dia, entendeu? Eu também tenho toda essa liberdade de ver todos os pedidos que foram feitos. Então, assim, muitos, né? São bastante pedidos que a gente acaba fazendo durante o mês todo, né? Desde pedidinhos muito pequenininhos até pedidos bem grandes, entendeu? Então, assim, e aí aqui você consegue, mesma coisa, separar por fornecedor, buscar o fornecedor, selecionar datas, você consegue ter todo esse, como é que fala? Todo esse controle interno, né? Então, assim, aí aqui você vai tanto ter de fornecedor quanto de cliente.
Então, o de cliente também eu vou ter um resumo geral. Então, eu sei que assim, ó, o Rodrigo foi feito 2 pedidos. O Leonardo foi feito 3, o Danilo foi feito 3, o Pedro foi feito 2. Eu sei os últimos pedidos que foram feitos. Aqui você consegue ver o pedido, né? O que que é, por exemplo, eu quero dar uma olhada no que foi esse pedido que foi feito para ele. Eu consigo olhar aqui, você consegue com esse olhinho aqui, foi ver os pedidos que foram feitos para esse cliente. Então, assim, é bem interessante isso aqui. Aqui você tem os pedidos um a um, entendeu? Então aqui foi um MDF, outro MDF, aqui uma cantoneira, uma fechadura. Então aqui você consegue ter todos os pedidinhos pequenos feitos. Aqui você já tem um resumo, né? Então aqui pelo resumo eu já sei o quanto que foi gasto com cada cliente. Aí aqui ó, a gente tem a parte de máquinas. A de máquinas é muito interessante porque é uma coisa que assim você nem vê isso no mercado. Mas o que acontece? É uma coisa que a gente sofre bastante, porque todo mundo que trabalha com serviço precisa, né, de ter várias máquinas manuais, uma serra tico-tico, uma tupia, a furadeira de impacto, você tem uma infinidade de máquinas que você utiliza na sua empresa. Só que o que acontece? Muitas vezes o pessoal pega, você não sabe com quem que tá, aonde é que tá, o pessoal leva para a obra e deixa lá, esquece de trazer de volta. Então aqui, além de você ter um inventário, que é muito interessante, porque muitas vezes você tem um valor bem alto de máquinas máquinas manuais na sua empresa, e você não sabe se ela perdeu, se isso foi para manutenção e deu problema, você não sabe se é uma máquina que se alguém levou embora, você não tem ideia. Então o que acontece? Você gera todo o inventário, você consegue ter uma noção do que essa máquina, por exemplo, ó, ela está disponível, eu perdi porque deu problema, eu não consegui, não valeu a pena eu arrumar, porque muitas vezes sai mais caro o conserto do que você comprar uma nova, ou roubaram, levaram, né? Pode acontecer também. Então, assim, o que acontece? A gente faz todo esse gerenciamento. Agora, aqui é um pouco diferente. Por quê? Lá você dá a entrada, né, do produto e você dá a saída dele. Aqui é o contrário. Você vai dar a saída, porque essa máquina está dentro do estoque, então ela precisa sair do estoque para o funcionário. Depois ele dá a entrada nela de volta, né? Então, primeiro eu dou saída nesse material. Então, eu seleciono qual é o funcionário, então eu sei com quem está essa máquina. Então, é simples, toque, você selecionou o funcionário, você escolheu, ele pode escolher mais de uma, ele pode pegar duas, ele pode pegar uma martelha de impacto, uma furadeira. Você já dá uma data prevista, um dia, ou dois, três, sei lá, só para você deixar registrado e você processa ela aqui. Aí, olha lá, martelete, o Alexandre, furadeira, Alexandre. Você já consegue ver que está com ele aqui, ó. Aí ele pegou e me devolveu, ele já usou aqui à tarde e já devolveu. Então eu venho aqui, todos esses aqui estão com máquina em uso, entendeu? Então eu vou pegar do Alexandre e vou devolver essas duas máquinas aqui dele. Então eu venho e registro a entrada de volta. Simples, com 2 cliques você já fez isso. Você viu como é prático, cara? É um sistema muito intuitivo, muito prático. Então eu já devolvi esse maquinário. E aí, ó, eu consigo ver com um clique, eu consigo saber quais que ainda estão disponíveis, eu consigo ver as que estão em uso e com quem que está em uso. Eu quero saber detalhes dela, eu posso clicar aqui também no olhinho, consigo saber toda a descrição dela. Eu consigo saber todas que estão em manutenção, todas que estão perdidas, por quê? Você vai conseguir ter no final do ano um gerenciamento melhor, para perder um monte, quebrou, o que está acontecendo, né? Você vai poder ter como você vai poder cobrar o seu funcionário se você não tem um controle? Então, assim, é interessante que você possa ter um controle para que você consiga ter todo esse gerenciamento. Sem um gerenciamento como esse, você não consegue cobrar do funcionário, ó, tem que tomar mais cuidado com suas máquinas, ó, por que você não está trazendo essa máquina? Ó, o pessoal está precisando da máquina aqui e está com você já faz tantos dias.
Você entendeu? Então, assim, não, eu estou precisando comprar mais máquinas, porque tá faltando, entendeu? Então, assim, você vai ter um controle muito melhor. Depois também, você vem no relatório e você vai ver as máquinas aqui, ó. Você vai ver, ó, tá vendo? Ele emprestou as duas máquinas, né? Ele pegou lá e ele devolveu as duas máquinas. Então eu sei o dia, o horário que ele pegou esse maquinário. Então eu consigo saber aqui tudo o que está acontecendo dentro da empresa, entendeu? Então, assim, desde a parte de compras, entendeu? Porque eu consigo ter todo o gerenciamento, eu não vou mais fazer uma compra sem saber os valores que eu já tenho registrado, entendeu? Então, depois que você começou a registrar esses valores, você não tem como o cara falar, meu, não era esse o preço, não, é os preços que eu paguei. Então, você tem uma compra muito mais assertiva, você não faz mais compra por impulso, ou acabou a dobradiça agora, eu preciso sair correndo para comprar, senão meu funcionário não vai ter nada para usar para produzir. Então, assim, você acaba com compras por impulso, então você consegue fazer uma cotação muito melhor. Você consegue perder um tempo a mais para fazer uma cotação, comprar com mais quantidade. Então, você vai conseguir ter todo um gerenciamento e reduzir desperdício, reduzir prejuízos por compras desnecessárias. Porque você vai conseguir ver, o cara falou que não tem. Não, espera aí, eu estou olhando no estoque aqui, ele tem, então ele tem que estar em algum lugar aí, entendeu? Se não, está indo para outro lugar. Então, assim, você consegue saber, o cara não vai conseguir falar para você que, não tem, não, pera aí, tá ali, ó, o negócio tá aqui. Então, você não vai comprar material desnecessário, você não vai ter esse problema de você não saber o quanto que você tem valor, quanto que você tem para gastar com o fornecedor para pagar nesse mês. Então, sim, são muitas informações. O sistema ele é um sistema extremamente completo. Você vai ter o controle dos seus fornecedores. Você precisa saber quem que é os fornecedores para fazer os pedidos. Você já tem todo o registro dos fornecedores aqui dentro do sistema, dos clientes que estão em andamento nos seus projetos, dos seus funcionários. Você já tem tanto o quem que é, o que ele faz, o telefone dele. Então você tem todos, você tem muita informação aqui nesse sistema. E é um sistema que ele vai fazer você otimizar a sua empresa, vai fazer você ter um controle de tudo que entra e sai, vai fazer você economizar em desperdícios e prejuízos, vai mudar a situação da sua empresa aí. Então, cara, vale a pena.